Tudo bom, querido ouvinte? Como é que vai? Esse é um episódio um pouco diferente. Queria fazer um respiro entre vários temas que eu ando falando, principalmente numa série específica que tá ocupando muito do meu tempo e da minha criatividade. E tá tudo bem, eu não falo isso com peso. Na verdade, eu tô muito feliz de estar conseguindo produzir isso, pela graça de Deus. Enfim, alguns episódios não foram do jeito que eu gostaria, porque, né, preciso canalizar melhor as minhas energias e priorizar as coisas. Trabalho com produção de conteúdo é uma parada engraçada, porque tem dias que a gente tá doido, quer fazer de tudo e quer mudar o mundo. Tem dias que a gente não consegue fazer absolutamente nada e mal escreve uma frase, sabe? Ele é o criador de todas as coisas, ele é o ser mais criativo e toda a criatividade que nós temos veio dele primeiro. Então, por mais que a gente consiga criar coisas inacreditáveis e mirabolantes e inovadoras, a gente ainda não tem a capacidade de criar uma cor nova, sabe? Todas as cores já existem. Já parou pra pensar nisso? Eu percebi que eu já gravei uma série de episódios, mas ainda não fiz nenhum episódio onde eu me apresento. Tem um episódio que eu falo um pouco da minha história, da série de Andarilhos que eu fiz com a Ju. Conta um pouco ali da minha história, mas não tem um episódio de apresentação, sabe? Então, oi, eu sou a Ana, tudo bom? Se você está ouvindo isso, eu espero que você encontre coisas boas, que você seja feliz, que você dê um sorriso. Eu não sou uma palhaça, mas eu faço muita palhaçada. Um trocadilho ruim, né? Eu sei, sou boa em piadas ruins também. Tia do pavê, popularmente conhecida. Alguns anos atrás, logo quando eu me converti, eu fiz muitas orações que eu não sabia do que eu estava falando exatamente, sabe? Eu não sei se isso já aconteceu com você, que você faz uma oração e quando você percebe, você fala um monte de coisa que, tipo, caramba, de onde veio isso, sabe? Foi mais ou menos isso, assim, que eu orei quando eu me converti. Eu fiz orações muito comprometedoras e acabei tendo que lidar com as consequências disso. E eu não falo isso com peso, na verdade, na verdade é um peso, mas é porque a gente não está muito acostumado a ter que lidar com as responsabilidades, sabe? A gente está acostumado a procrastinar, a empurrar com a barriga, a se vitimizar, a colocar a culpa no outro. Mas existem coisas na nossa vida, para não falar toda a nossa vida, em que a gente precisa assumir responsabilidade pelo que é, pelo que faz e pelo que fala. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu fiz coisas e agora estou lidando com BO. Estou lidando com as consequências dos meus atos. Eu sei que parece, sei que parece assim, tipo, muito sério. Porque é sério, mas não é um sério ruim, na verdade é um sério maduro. Porque quando as pessoas cantam ou falam sobre voltar ao primeiro amor, na verdade eu acho isso um tanto equivocado. Por mais que seja legal viver o primeiro amor, você fica com a pessoa o tempo todo, você só pensa na pessoa, você quer a pessoa o tempo todo. E o ideal é que você realmente faça isso. E eles fazem isso com um paralelo com o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas conforme o passar do tempo, eu meio que me cansei desse primeiro amor, sabe? E eu posso estar falando muita besteira, às vezes eu faço isso. Percebi que eu tinha que amadurecer, sabe? O meu amor por Deus. Eu comecei falando do nada, assim, né? Tô sendo bem específica agora, meu amor por Deus. Por que isso? Porque o amor, o primeiro amor, o amor apaixonite, o amor de adolescente, ele é muito instável, ele é muito maleável, ele é muito movido pelo que você sente. Você tem que sentir coisas, você é um ser humano, você sente coisas, você não é um robô, tudo bem. Mas o amor maduro é aquele amor que permanece. O amor maduro é aquele amor que se sacrifica. O amor maduro entende qual é o lugar dele e aquilo que deve ser feito, independente da condição, do sentimento ou da situação em que ele se encontra. Esse é o amor que eu quero ter para com Deus. E eu sei que ele é muito mais maduro do que eu, né? Criador de todas as coisas, rei de toda a glória, etc e tal. Eu nunca vou ser totalmente madura. Tem dias que eu faço besteira, tem dias que eu não tô afim, tem dias que eu ajo feito uma criança. Mas entender essa maturidade é o que está me ajudando a permanecer. Porque se você for criado só pelo que você sente, cara, não vai dar certo. Você vai cair, vai dar errado. E foi isso que eu aprendi, assim, no meio dessa caminhada. Como se fosse, que né, 52 anos de vida e pá. Mas até agora, o que eu tô aprendendo é... Eu não aprendi totalmente, estou aprendendo. E eu falo isso não no sentido de ensinar alguém, mas no sentido de
de dar suporte. Porque a Bíblia fala que, né, suportáveis uns aos outros. Acho bom compartilhar esse tipo de coisa, porque alguém que está ouvindo, você que pode estar me ouvindo, pode estar achando que está passando por uma coisa parecida, não identificou muito bem, então é isso, sabe? Essa é a sua resposta. Você não está sozinho nisso, não está sozinho nesse processo, não está sozinho nessa caminhada. Existem pessoas que estão cansadas de um primeiro amor somente, querem amadurecer esse amor. Porque ao contrário do que muitos adolescentes acreditam, o amor ele não é um sentimento, ele é uma escolha. E quando você escolhe amar Deus acima de todas as coisas e a permanecer nesse amor, você tem que lidar com as consequências dela. Tem que lidar com as consequências dessa escolha, lidar com as consequências dessa ação. E aí, filho, o bagulho fica doido. Porque você tem que fazer renúncia, fazer sacrifício. Tem que superar seu vitimismo, tem que superar seu sentimento, tem que superar sua dor, tem que superar você mesmo para permanecer nesse amor. E ainda amar a Deus acima de todas as coisas, sabe? Porque Ele nos ama com um amor maduro, um amor muito mais maduro do que a gente pode imaginar. Ele nos ama com um amor completo, um amor verdadeiro, um amor correto. E a gente ama do jeito que a gente sabe. Tem gente que não sabe amar com um amor maduro porque nunca conseguiu amadurecer totalmente. Quando o marido da Rainha Elizabeth, eu não lembro o nome dele, acho que é Charles, faleceu, ele estava com 97, 98, quase 100 anos. E ele tinha 67 anos de casado. É uma vida, cara. Uma vida. 67 é um idoso. Pessoas nasceram e morreram, casaram e divorciaram. 3 guerras mundiais, 2 viagens espaciais. 10 temporadas de Game of Thrones. E eles ainda estão casados. Uau! Ficou pensando o quão maduro deve ser o casamento deles. Com certeza não era perfeito. Existe muita pressão ali por conta do cargo político que eles carregam. Mas você pensa, passar 67 anos com alguém, certeza, cara, que essa pessoa te conhece só de olhar. 67 anos, certeza que eles sabem a rotina, sabem identificar o passo pelo que anda no corredor, identificar o senso de humor pelo tom de voz, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de maturidade, esse tipo de intimidade que você não encontra no primeiro amor. E nos meus primeiros anos de convertida, era tudo muito novo para mim. Era tudo uma descoberta. Por mais que tinha muita coisa ali que eu já conhecia, já estava familiar. Eu não queria permanecer ali, entendeu? Queria amadurecer. Ou pelo menos eu achava que eu queria. Alguma coisa. Eu queria alguma coisa diferente. Eu não sabia exatamente o que era. E agora eu percebo que é o amadurecimento. No decorrer desses anos, muitas mudanças eu tive que fazer. Muitos sacrifícios, muitos arrependimentos, muitos erros. E se eu pudesse fazer muita coisa diferente, com certeza eu faria. Mas não deixaria de fazer o que eu já fiz. O meu arrependimento é só por aquilo que eu já deixei de fazer. Aquilo que eu já fiz já está feito. Não tem por que lamentar. E aí, né, nesse episódio bem aleatório, de uma apresentação barra reflexão, pá. Não sou uma pessoa madura. Eu acho que assim, eu tô tentando amadurecer, tô tentando crescer, tô tentando. E a gente continua, e a gente vai em frente, e a gente segura na mão de Deus e vai. E essa basicamente sou eu. Alguém que busca amadurecer, alguém que busca permanecer, alguém que luta constantemente contra a própria carne, contra a própria vontade, porque, minha nossa, chance, assim, com tanta coisa que a gente muda no meio desses processos, é uma coisa impressionante. Chega um momento que a gente já não se reconhece mais. E muita gente meio que buga nesse momento porque acha que deixou de ser si próprio. Mas, na verdade, quando você é cristão, o propósito é se tornar parecido com Cristo. Para ser parecido com Cristo, é preciso deixar de ser um pouco de si. Não sei se falei essa frase do jeito correto, mas eu espero que tenha me feito entender. E falando isso, não é que você vai virar outra pessoa. Mas em Efésios 1:4, fala que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos chamados filhos e habitar em sua presença. Para vivermos de maneira santa e irrepreensível diante de Cristo, adotados como filhos em sua presença. Está parafraseado, mas está lá no meu primeiro capítulo de Efésios. Existe um ser original. Existe um projeto imaculado. Existe uma pessoa, sabe? Que não foi corrompida pela carne, que habita
em você. E que só pode ser trazida para fora com a ajuda do Espírito Santo. Ficou esotérico esse papo, um pouco. Mas é mais ou menos como eu entendo como é que funciona esse processo. É com a ajuda do Espírito, com a graça fornecida por Cristo, que nós temos capacidade de ser quem nós fomos chamados para ser. Chamados para ser filhos, chamados para viver de uma maneira santa, chamados para viver diante dele. É para isso que nós fomos chamados. E diante de tudo isso, hoje estou 100% como missionária. Demorei anos para aceitar esse cargo, aceitar esse nome, aceitar esse título. Enfim, vários processos que eu tive que passar para chegar até aqui. E às vezes a gente acha que só ganhar o título que transforma quem a gente é. Na verdade, a gente tem que ser primeiro e ganhar o título depois. Eu tenho uma amiga que ela é presbítera. Ela ocupou um cargo importante na igreja dela. E eu fiquei surpresa quando ela me falou que ela ia assumir aquele cargo, porque eu falei, cara, esse cargo geralmente é para pessoas, né, mais velhas, pessoas, sei lá, pessoas diferentes do perfil dela. E aí eu falei, ai, como é que, tipo, você entrou na fila e eles botaram o título em você? Ela falou, não, eu já era aquilo. Eu só ganhei o título para reconhecimento dos homens, mas no meu coração aquilo já estava sendo formado e forjado há muito tempo. Eu já sou isso há muito tempo. E é mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu lembrei dela nesse momento, porque, ai, agora eu sou missionária. Não é que eu virei missionária agora, isso já estava sendo forjado no meu coração há muito tempo. Muitos privilégios que eu tive, muitos aprendizados, muitas experiências que eu passei. Tudo isso foi para me forjar e chegar até onde eu estou. Agora eu ainda estou sendo forjada para chegar em algum lugar. Tudo isso parte de um processo. Não é o título que me faz ser quem eu sou. O que eu sou ilustra um título. O que eu faço da minha vida ilustra esse título. Eu sou missionária. Doideira, né? É engraçado falar isso. Jesus sabe como é. Sabe? É forte ter que falar isso em voz alta, gravar e postar isso num podcast. Pra quem quiser ouvir. Porque, enfim, eu tenho muito temor por aquilo que Deus já me entregou, por aquilo que Deus fez na minha vida. Não quero desperdiçar uma gota de sangue que foi derramada na cruz. Não quero. Não quero desperdiçar a graça que Ele me deu quando rasgou o véu. Não quero. Não vou dizer que eu entendo tudo. Não entendo nada. Eu só sei que eu cheguei aqui por Ele e vou pra onde tiver que ir por Ele também. É basicamente isso. Eu espero ter me feito entender. Esse episódio tá ficando meio grande já, né? Eu vou tentar botar uma trilha sonora legalzinha e ver os intervalos. Quem sabe isso ajuda você a ouvir até o final. Mas se você tiver chegado até aqui, eu gostaria de orar por você rapidinho, tudo bem? Feche seus olhos, abaixa essa cabeça. Eu tô brincando. Quer dizer, se você quiser fazer isso e ficar à vontade com isso, tudo bem. Mas não é obrigatório, tá bom? Ai, Paizinho, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, principalmente. Porque o Senhor nos ajuda a amadurecer e a crescer diante da sua presença. Eu peço, Senhor, que você possa estar alcançando a pessoa que está ouvindo esse podcast agora, que teu Espírito possa estar, Senhor, confortando o coração e revelando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado e revelando principalmente a identidade de quem é Jesus. Obrigada, Pai, por me fazer chegar até aqui no ouvido dessa pessoa e que essa pessoa possa entender o porquê que eu disse tudo isso e fazer essa pessoa entender o que eu disse, porque algumas coisas nem eu mesmo entendi. Que teu Espírito Santo possa estar alcançando essa pessoa, transformando o coração dela, revelando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado e principalmente ser chamado para contemplar a tua presença. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, pela tua graça, pela tua misericórdia renovada nesse dia maravilhoso. Amém.